Queridos, abra sua Bíblia em João capítulo 10. A todos os nossos irmãos que vieram cultuar a Deus conosco hoje, Deus os abençoe. O irmão Mike e irmã Lene, eles já estão vindo há alguns dias. Que Deus os fortaleça, Deus os abençoe. Estou feliz em ver o Sócrates. Deus abençoe a ele, sua esposa, todos os demais visitantes, sejam abraçados, sintam-se bem entre nós. João capítulo de número 10. Os irmãos que encontraram, digam amém. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Vamos para o versículo de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem pode, diga amém. Amém. Queridos, na maioria das nossas Bíblias, das nossas traduções, o título desse texto é Jesus, o bom pastor. Tratando-se do relacionamento do crente com o nosso Salvador, não é a primeira vez na Bíblia que nós vemos essa metáfora, a metáfora de pastor. Existe um outro texto bem conhecido na Bíblia, aonde um servo de Deus se reporta a Deus como pastor. Se tiver um ranking de textos da Bíblia bem conhecidos, é bem provável que esse texto, que é o Salmo 23, seja o mais conhecido, ou pelo menos esteja entre os 3 primeiros colocados. E no Salmo 23, é a ovelha que descreve o pastor. Todos conhecem o Salmo 23, você já viu num quadro, já leu na Bíblia, talvez você já viu numa lona de caminhão, na recepção de um hotel, ou de qualquer outro estabelecimento. É um salmo muito conhecido, o Salmo 23, onde a ovelha descreve o pastor. E naquele texto, o pastor é apresentado pela ovelha como provedor. Naquele texto, a ovelha diz que o pastor é quem lhe guia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Então a ovelha vai mostrando ali o que ela entende a respeito do pastor. A ovelha do Salmo 23 é o próprio rei Davi, que se apresenta como um servo, como a ovelha, demonstrando o seu relacionamento com Deus, apresenta Deus como pastor. No Salmo 23, a ovelha apresenta o pastor também como protetor, como aquele que refrigera a sua alma, como aquele que lhe consola. É desta forma que a ovelha apresenta o pastor. Uma das características mais interessantes que eu vejo lá no Salmo 23 é que a ovelha, ela faz uma declaração, uma oração muito especial, dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Perceba que mentalidade, perceba que saúde está na mente dessa ovelha. Uma ovelha que tem saúde espiritual e saúde emocional. Nós
Na boa parte das vezes, eu sei que todos nós aqui temos isso em comum. Quando você tem dificuldade com alguém, na maioria das vezes procura-se evitar os mesmos ambientes, os mesmos roteiros, por uma questão de se preservar, de evitar problemas. Mas esta ovelha aqui, o rei, orando no Salmo 23, o rei Davi, ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele demonstra que na sua vitória, na sua comemoração, tem espaço para aqueles que não contribuíram com a sua vitória, com aqueles que nem sequer teriam disposição para comemorar, mas eles são bem-vindos no banquete também. Eles são bem-vindos no churrasco, no culto de ação de graças. Esse sentimento, ele precisa sobreviver. Nós precisamos perdoar, nós precisamos tolerar, nós precisamos suportar, como diz a Bíblia, até mesmo aqueles que não torcem. Este sentimento, ele precisa existir em nós. Nós, quando perdoamos, nos parecemos muito com o nosso Pai. A oração do Pai Nosso, ela para muita gente no perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas pessoas param a oração bem aí, não conseguem mais prosseguir, elas não podem mais orar, porque elas não conseguem cumprir essa cláusula do contrato. Perdoa-me do mesmo jeito que eu estou perdoando aqueles que me ofendem. Então, essa ovelha do Salmo 23, descrevendo o seu pastor como seu provedor, protetor, como seu guia, como seu consolador, ela faz esta oração também. Do Salmo 23 até João capítulo 10, muita água passa por baixo da ponte, muito tempo. No Salmo 23, o pastor era uma promessa. O pastor de Israel, o Messias esperado, era uma promessa. Ele existia, obviamente que sim, mas ele ainda não estava personificado fisicamente entre o povo. Ele era uma esperança, ele era uma promessa. Mas entre o Salmo 23 e João capítulo 10, muita coisa aconteceu. Os irmãos sabem muito bem que uma virgem foi visitada por um anjo, e o anjo a cumprimentou dizendo: salve agraciada, bendita és entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Ele se chamará Jesus, e ele é o Salvador do mundo. O pastor que foi descrito no Salmo 23, agora ele é enviado dos céus para a terra, e ele é gerado no ventre daquela jovem. Ele nasceu, se desenvolveu, e João capítulo 1 versículo 14, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O pastor Jesus Cristo foi uma promessa para os irmãos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele se transforma na realidade, ele se transforma no cumprimento daquela promessa. E no capítulo 10, não é mais a ovelha que descreve o pastor. Em João capítulo 10, é o pastor que descreve a ovelha, e depois também se apresenta. E eu acho muito lindo como Jesus descreve a ovelha. Ora, meus irmãos, ele nos conhece, Jesus nos conhece, Jesus sabe os nossos limites. Quantas vezes nós estamos aqui em público, e todos nós temos uma imagem pública, que nós zelamos por essa imagem pública. Todos nós temos uma imagem pública, que nós zelamos
por ela. Nós chamamos essa imagem pública de reputação. Nós brigamos por ela. Quando alguém afeta, ataca a nossa imagem pública, a gente é capaz de fazer muita coisa, porque nós nos preocupamos com essa imagem pública. Porque a nossa imagem pública, chamada de reputação, ela abre portas, ela dá emprego, ela dá promoção, ela gera amizades, ela gera influência. Só que a nossa imagem pública, por mais importante que ela seja, ela não impressiona o céu. Porque Deus conhece o nosso secreto. Deus conhece os nossos medos. Deus sabe por que nós choramos. Deus sabe o que nós rejeitamos. Deus sabe aquilo que nos ameaça. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Todos os irmãos sabem que Deus mudou o nome de Jacó. Deus colocou o nome dele de Israel. O nome público, o nome forte, o nome da guerra, o nome da conquista. Mas todas as vezes que Deus se apresenta na Bíblia, ele não utiliza o nome que ele deu para Jacó, o nome de Israel, o nome da força. Ele usa o nome da fraqueza. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele mudou o nome de Jacó aqui para a terra. Aqui na terra, Jacó se transformou em Israel. Mas lá no céu, Deus conhece que dentro desse Israel ainda existe um Jacó frágil, que precisa de socorro, que precisa de ajuda, que precisa de misericórdia. O pastor te conhece. No Salmo 23, a ovelha disse o pouco que ela conhecia do pastor. Mas em João 10, o pastor diz o muito que ele conhece das ovelhas. E ele diz aqui algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu quero destacar é que ele diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Eu quero te dizer, meu irmão, que existem muitas vozes nesse mundo. Vozes conflitantes, vozes ameaçadoras, vozes internas. Quantas vezes nós estamos num silêncio no ambiente, mas dentro da nossa cabeça existe um turbilhão de vozes, de lembretes, de preocupações. Mas nesta noite eu quero te dizer: descansa na presença de Deus e procura ouvir a voz do teu pastor, porque Deus tem a paz que a nossa alma precisa. E é ouvindo a voz de Deus, é ouvindo a voz desse pastor, que as promessas de Deus se cumprem, que a gente não desiste, que a gente decide caminhar mais algumas milhas. Glória a Deus. É ouvindo a voz desse pastor, é ouvindo a voz de Jesus. Como é que Jesus fala? Jesus fala na consciência, Jesus fala nas circunstâncias, Jesus fala na palavra. Ah, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Então faz muito tempo que você não se congrega ou não lê a Bíblia. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, o pastor da igreja está falando conosco, guiando a nossa alma, nos tranquilizando e gerando a paz que nós precisamos. O que eu acho interessante é que no versículo de número 4, o pastor diz que as ovelhas seguem o pastor. João capítulo 10, versículo 4. O texto diz que o pastor vai adiante das ovelhas, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Minha irmã, meu irmão, a melhor posição para você é seguindo as pisadas de Jesus. Não siga conselho de pessoas que não têm intimidade com Deus, que não têm vida com Deus. Jesus é quem está na nossa frente, quebrando as cadeias, removendo os demônios, expulsando todas as potestades das trevas. Irmãos, a melhor posição para um crente é saber que Jesus está na sua frente. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz.
negue-se a si mesmo e siga-me. O teu lugar é seguindo a Jesus. Pastor, mas eu sou inteligente. Mesmo inteligente, siga Jesus. Pastor, eu tenho posses. Mesmo tendo posses, siga a Jesus. É Ele que deve estar na frente. Não é a sua opinião, não é a sua ideia, não é a sua preferência. Jesus tem o melhor projeto para a sua vida. Você pode adorar a Deus nesta noite. Você pode glorificar porque o pastor nos conhece. Ele sabe o que está aqui dentro, ele sabe o que está aí dentro. Ele sabe aquilo que a gente não conta nem para o melhor amigo. Jesus sabe. E Ele está preparando o cenário, Ele está respondendo às nossas orações. Seja sincero. Jesus já respondeu muitas orações nossas esse ano. Seja sincero com você mesmo. Dê uma olhada à sua volta, dê uma olhada para dentro de si. Jesus está respondendo às nossas orações. Você está em um ambiente de respostas. Aleluia! Tem coisas que não são prova, irmão. Tem coisas que não é prova, tem coisa que é consequência. Ah, mas eu estou sendo provado. Talvez você não está sendo provado. Talvez você está enfrentando uma consequência. Consequência é diferente de prova. Seja sincero, Jesus tem respondido. Nós que às vezes não utilizamos bem as respostas que Ele nos dá, mas Ele tem te dado saúde. Quem está vivo aqui, irmão, levante a mão. Ô irmão, tem muita gente que queria ter a força que você está tendo para levantar a mão. Levante, segura lá em cima. Tem muita gente que queria isso aí, não tem. E você está com a sua mão erguida nesta noite. Você está vivo, adorando ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. A ovelha segue o pastor. O que eu acho interessante é que Jesus disse que Ele chama as ovelhas pelo nome. Jesus não olha para nós como objetos em série. Jesus não olha para nós como massa. Ele nos conhece individualmente. Uma vez eu fui repreendido, meus queridos obreiros. Eu fui repreendido por uma irmã na porta da igreja. Eu apresentei a irmã, eu li lá, e o irmão que colocou o nome da irmã não colocou missionária. Ela era uma missionária zona grande, bem grandona. E aí eu fiquei com medo, porque eu sou pequenininho. E ela me esperou lá, e os irmãos saindo, e a irmã esperando. Eu cheguei lá, ela botou o dedo na minha cara e disse: o senhor não me chamou de missionária. E eu, sem entender, eu sou missionário, eu me apresentei aqui, coloquei na porta aqui, você não leu. Eu disse: irmã, eu tentei, irmão, argumentar, irmão, eu gosto de conversar, às vezes eu consigo, né, vencer no argumento. Eu não consegui não, irmão, vencer a irmã. Eu dizia uma frase, ela dizia duas. Tem que respeitar o meu cargo, eu sou missionária. Mas eu aprendi com o tempo, irmãos, que lá no céu é mais importante o teu nome do que o teu título. Amém ou não amém? Tem um livro da vida, onde é colocado o nome daquele que aceita Jesus como Salvador. Se você rastrear as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo, primeiro ele cita o seu nome. Pode olhar nas cartas de Paulo. Ele se apresenta como Paulo. Ele diz lá: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí depois que ele diz o nome, que ele diz que é servo de Jesus Cristo, aí ele diz: apóstolo pela vontade de Deus. Oh, bendito seja Deus para sempre. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o que eu acho interessante é que Jesus nos conhece pelo nome. Eu tenho um conselho para você aqui: zele do teu nome. O meu título de pastor de nada vai me servir aqui em Tucumã se eu não zelar pelo nome que acompanha esse título. Glória a Deus. Jesus nos conhece pelo nome. Isaías 43, verso 1. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Ô irmão, Deus sabe o nosso nome. Lá na minha cidade tinha um artista de rua, que ele fazia umas peripécias em cima do arame, pulava num tambor pegando fogo, e descobriram ele, mandaram um vídeo. Ele foi para um quadro na Rede Globo, chamado Se Vira nos 30. Quem lembra? Quem lembra? Na época que a gente assistia a Globo, quem lembra? Quem lembra?
Naquela época que a gente não sabia nada de ideologia, a gente era até mais feliz, que hoje a gente briga por causa desse negócio de ideologia. A gente era mais feliz, né, irmão? Naquela época a gente não sabia dessas coisas. Hoje a gente sabe demais, aí a gente sofre mais. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Hoje a gente sabe que tem direita, tem esquerda, aí se eu descobrir que aquele ali é de esquerda, eu já fico com raiva dele, né? Tem isso hoje, mas naquela época a gente não tinha raiva da Globo e tal. Aí tinha um quadro, mas hoje a gente tem, não assista não. Eita glória. Aí o cidadão, saiu a notícia, a tia da minha esposa era prefeita da nossa cidade naquela época, e aí ela colocou lá o rapaz, num trio lá, e todo mundo contente, porque o cidadão ia no arame lá, e pular no tambor pegando fogo lá no Projac. E as pessoas chegavam para ele e diziam, fulano, manda um alô para mim, né? Diz o meu nome lá e tal. As pessoas gostam, irmão, de ver o seu nome sendo veiculado em situação de destaque. E aquele simples jovem, uma pessoa bem simples lá na cidade, ele não tinha como atender tantos pedidos. E ele foi lá e nem ganhou o prêmio, ele saiu acho, em terceiro lugar. E ainda não mandou o alô para os seus muitos amigos. As pessoas estão preocupadas aonde o seu nome vai aparecer, irmãos. Mas a coisa mais extraordinária é saber que Deus sabe o nosso nome. Ele nos conhece por dentro e por fora. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Você é amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Você pode adorar a Jesus nesta noite. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. A ovelha do Salmo 23 conhecia o pastor. Mas em João 10, o pastor conhece a ovelha. Se revela a ovelha. Bendito seja Deus para sempre. Se nós fôssemos continuar essa palavra, nós iríamos dizer o que o pastor diz a respeito dele mesmo. E uma das coisas que ele diz é que ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta. A porta é o acesso, a porta é a legalidade. Se alguém entra na tua casa, não foi pela porta, alguma coisa está errada. Jesus é a legalidade da salvação, não tem outro acesso se não for Ele. Ele é a porta. Ele é o doador da vida. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E nesta noite especial que nós estamos aqui, finalizando esse culto, adorando a Deus, com muita alegria, com muita felicidade, eu quero convidar você que veio ao culto essa noite, você que ainda não é crente, você que ainda não é evangélico, está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero convidar você a fazer a sua decisão hoje, fazer a sua reconciliação agora. Tem alguém? Eu estou lhe aguardando, eu vou lhe aguardar durante alguns minutos. Eu vou cantar um hino aqui com esse pessoal abençoado aqui enquanto vocês... Tempo dele se recuperar. Desce um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando a tua vida, preparando um novo plano para você. E também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tem alguém para Jesus essa noite? Venha. Venha, nós queremos orar por você. Não deixe para depois. Tome a sua decisão hoje. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas deseja fazer esse milagre na tua vida nesta noite. O milagre do perdão.
Quantos podem entrar nesse momento, irmãos, em oração, para Deus operar um grande milagre aqui nesta noite? Tem alguém que deseja receber uma oração por cura divina, pela família? Se tiver, venha, nós queremos orar por você. Queremos comprar a tua briga nesta noite pela fé, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Oh glória, Jesus está aqui, aleluia. Vamos cantar. Desce um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Escute isso aqui. Mas existe alguém guardando a tua vida, preparando um novo plano para você. E também se preocupa. Feche os seus olhos e adore. E faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Promessa de Deus na terra. Diga-se, é uma promessa de Deus sobre a minha vida. Vamos orar. Se você tiver espiritualidade aí, condições, você pode orar pela pessoa que está perto de você. Sócrates vai vir reconciliar hoje, Sócrates, mas a Camila vem reconciliar hoje, filho. Amém. Os demais visitantes que ainda não são evangélicos, venha hoje. Deixa para depois não, o Mike, mais a Lene, venha hoje. Tomar a sua decisão hoje, quero orar por vocês. Você pode orar por alguém que está perto de você. Você pode ser instrumento de Deus aí e orar com autoridade por essa pessoa. A Bíblia diz que Deus mudou, irmão Ed, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tem um segredo quando a gente ora por alguém. Tem um segredo de Deus quando a gente ora por alguém, viu, Jefferson? Quando a gente ora por alguém, tem um segredo de Deus que acontece, porque é um ato de generosidade. Você pode orar por alguém que está perto de você aí? Compra a briga dessa pessoa aí, se você puder. Coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga para ela: eu vou comprar a tua briga agora, no mundo espiritual. Eita glória, Jesus está aqui. Pai, meu Deus que me salvou e me chamou para o ministério. Rimanasiatura mai. Nós estamos em tua presença gloriosa nesta noite, nesse ambiente de fé, de espiritualidade, Senhor, e nós declaramos agora a falência de toda a obra das trevas contra esse povo que veio aqui. Bata em retirada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esse ambiente é espiritual. Esse ambiente aqui é regado de lágrimas de sinceridade. E nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, repreendendo o espírito da morte, repreendendo as enfermidades do corpo e da alma. Saia a depressão, saia a ansiedade, todo sentimento de tirar a própria vida, saia desta pessoa agora. Rimana chora macalatura mai. Em nome de Jesus, nós oramos agora pela fé. Nós abençoamos estas famílias que vieram nesse culto espiritual nesta noite. Nós oramos agora por esses casais, que seja repreendido o conflito matrimonial, seja repreendido em nome de Jesus, que haja paz, que haja alegria. Senhor, se porventura tem alguém aqui sob ameaça de vizinhos, de inimigos,
Senhor, nós compramos esta briga agora no mundo espiritual. Entra com providência, Pai. Toda ameaça de morte contra esse profissional, contra essa mulher, contra esse homem, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos. Levante a sua mão e comece a declarar o nome de Jesus Cristo agora. Declare: há poder no nome de Jesus. Irmãos, Jesus está cortando laços de morte aqui nesta noite, de ameaças. Levante a sua voz, declare que há poder no nome de Jesus Cristo. Você está em um ambiente espiritual. Repreendemos as enfermidades do corpo. Saia. Não é um pedido, é uma ordem. Bata em retirada. Saia do corpo desse homem, desta mulher. Nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abençoamos este povo, abençoamos os adultos, as crianças. Todos sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Do nome de Jesus Cristo. Se você puder desejar para essa pessoa que está do seu lado, como um ato de fé, diga para ela: a tua semana será uma bênção, em nome de Jesus. Tua semana será uma bênção. Diga para essa pessoa: foi muito bom cultuar a Deus ao teu lado essa noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a preciosa consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam: está encerrado o trabalho.